A paz do Senhor Jesus. Não é qualquer paz, mas é a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz que excede todo entendimento. Eu sou o pastor Robson de Magalhães, faço parte do EBDcast Belém. Estamos iniciando agora, 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Exatamente 21 horas e 2 minutos, mais um programa que fala da nossa abençoada e tradicional Escola Bíblica Dominical. E você é muito bem-vindo. Quero mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade de poder falar, dialogar acerca desses assuntos tão importantes que moldam o nosso caráter. Os assuntos, evidentemente, que nós temos na Bíblia Sagrada. Louvo a Deus também pelo nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, que sempre foi um amante da Bíblia e acompanha o EBDcast. Forte abraço, que Deus abençoe o nosso presidente, nosso vice-presidente, pastor Wellington Júnior, que foi a mente que idealizou este projeto. Estamos aqui, muito obrigado ao nosso vice-presidente, o presidente da Convenção Nacional, o nosso pastor setorial, pastor José Wellington Júnior, e também a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Hoje quero saudar com a paz do Senhor Jesus, de uma forma muito especial, a todas as mulheres, as nossas irmãs em Cristo, por esse dia tão importante, que é o dia que nós reconhecemos, o mundo reconhece a importância da mulher. A mulher é tão importante que Deus criou a mulher para o homem. Louvado seja Deus por isto. E eu quero aqui que Deus possa abençoar a vida de cada uma das nossas irmãs. Hoje estamos iniciando mais um programa e já estou aqui com meu querido amigo, companheiro, pastor John Robson. Paz do Senhor, meu pastor. O senhor está bem? A paz do Senhor, pastor Robson de Magalhães. Que Deus continue abençoando grandemente a vida do Senhor. Eu quero, já nesse primeiro momento, daqui a pouco eu vou cumprimentar também o nosso convidado, cumprimentar o Doni, que está ali comandando a nossa mesa de som, que é uma bênção. Muito obrigado, Doni, que Deus continue abençoando. Amém, pastor, e o senhor também. Quero cumprimentar mulheres, diversas mulheres. Hoje é Dia das Mulheres. Vou começar pela minha mulher, minha esposa, Leandra Maria da Silva Moreira. Moreira, é o mais importante ali. Leandra Maria da Silva Moreira, minha esposa. Não tenho filhas, tenho 2 meninos, então os meninos deixa para uma outra oportunidade, mas quero cumprimentar minha mãe também, minha irmã Obedes Arruda Moreira, sempre assistindo a gente aqui. Quero cumprimentar minha irmã, Kelly Cristine Zenaide Moreira Maldonado, é muito nome, minha irmã. Quero cumprimentar também a minha sobrinha Beatriz, todas lá de Sorocaba, né? Kelly, a Beatriz, e cumprimentar especialmente a minha outra sobrinha, Bianca. A Bianca está fazendo aniversário hoje, exatamente no Dia das Mulheres. Que Deus continue abençoando a minha sobrinha Bianca, está fazendo 16 anos de idade, que Deus continue abençoando a vida dela. Quero estender também a todas as irmãs as nossas felicitações por esse Dia Internacional da Mulher. As mulheres estão de parabéns pelo seu dia e de parabéns por também estar aí acompanhando o nosso programa. As irmãs professoras, vamos estar parabenizando também as professoras, né, da Escola Bíblica Dominical. Lembrando também que a coordenadora do curso do treinamento de professores da nossa igreja, em Jardim Tranquilidade, é a nossa irmã Thaís, né? É uma mulher que é a coordenadora do nosso curso. Fica aqui também as nossas felicitações. Daqui a pouco eu vou cumprimentar o convidado, o senhor vai apresentá-lo, né? Daqui a pouco eu vou convidar. Dessa forma o senhor me deixa internos curtos, né? O senhor, como bom advogado, o senhor veio com uma petição, um requerimento, é assim que se fala? Inclusive a minha esposa está ao vivo aqui, falou boa noite, então já deixa eu mandar um beijo para minha esposa, feliz Dia das Mulheres.
minha companheira. E eu não vou citar também aqui a Dona Carmen, que todas as sextas-feiras acompanha o BDcast, a minha Aninha, minha bebezinha, 3 aninhos, minha irmã Larissa e todas as mulheres na representatividade, na representação, no caso, a nossa irmã Lídia, né? Nossa irmã Lídia, que juntamente com o nosso pastor toma conta, pastoreia, então, a nossa irmã Lídia, que representa todas as irmãs do nosso ministério. Que Deus abençoe a todas. Estão aqui já acompanhando a minha esposa, a irmã Nathalie, a tia Sheila, que veio aqui sexta passada, e a irmã Leandra. Já deixaram aqui os comentários no YouTube. Quero também aqui já apresentar o nosso convidado especial, pastor Odailson Soares Oliveira, que é dirigente da nossa congregação em Novo Recreio. Isso. Hoje é a pessoa, pastor John, que vai explicar acerca da ceia do Senhor. Pastor, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o convite do EBDcast Belém. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu quero aqui, primeiramente, louvar a Deus, né, por essa oportunidade de estar aqui. Também agradecer o pastor Robson Magalhães e o pastor John, que a gente chama assim carinhosamente, né, por nos dar essa oportunidade de estar aqui nessa noite, né. Também quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Wellington Júnior, que é quem eu represento ali na congregação de Novo Recreio, né. E também louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente também, né, que tem dado esse espaço para que a gente possa aqui aprender um pouco mais um com o outro, crescer, né. Eu tô vendo aí que vocês já fizeram as partes de vocês, eu também queria fazer a minha, né. Eu queria também aqui desejar aqui um feliz Dia Internacional da Mulher para todas as mulheres, né. E um especial para minha esposa, a Mônica, a dona Mônica, que está lá na congregação do Novo Recreio hoje. Eu quero desejar um feliz Dia da Mulher para ela, para minha mãe também, que está lá também, minha mãe Maria de Lourdes, né? Uma mulher de oração, que tem nos guardado na oração, e eu louvo a Deus pela vida delas e também de todas as irmãs, todas as mulheres aí do Brasil e todas que estão nos ouvindo nessa noite. Amém. O pastor Odailson veio com reforço, né? Pastor Odailson está aí, tá? Quem que é o jovem que te acompanha, pastor? É o diácono Calil. Calil, Deus abençoe. Uma benção. Está ali em espírito de oração. Ele está ali intercedendo por nós ali. Deus abençoe, Calil. Obrigado, querido, por ter acompanhado o teu pastor, né? É filho na fé? Nós temos uma história bem legal juntos, né? Pude fazer o casamento dele, recém-casado, a esposa dele é uma bênção também. Glória a Deus. Né? São uma pessoa assim, que tem nos ajudado ali na congregação, tem trabalhado seriamente. Sempre que nós precisamos, ele está sempre ali à disposição, não só ele, como também os demais obreiros também da congregação, que são uma bênção na minha vida. Sempre que preciso, estão todos sempre ali, muito aptos para nos ajudar em tudo que é necessário ali. Louvado seja Deus. Estou ansioso para poder conhecer o Novo Recreio. Bom, está lá conosco, né? Amém, glória a Deus. Agora, a voz do pastor Odailson é voz de locutor também, né? Hoje o Doni está bem acompanhado. Agora locutor, eu vou aqui saudar. Pastor Odailson é locutor e tocha ao mesmo tempo. É um bom pastor pentecostal. Esse é a raiz. Raiz. Clássico. Pentecostal clássico. Pentecostal clássico. Louvado seja Deus. E eu quero aqui saudar com a paz do Senhor Jesus Cristo ao meu querido amigo Doni. Paz do Senhor, Doni. Você tá bem? Tô bem, pastor. Graças a Deus. Mais uma sexta-feira. Pastor John, pastor Robson. Pastor, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Mais uma sexta-feira. E para aprender um pouco mais, né, pastores? Amém. Eu, né, no caso, né? Cada dia eu aprendo um pouco mais. Glória a Deus. Doni, Diga. E hoje o EBDcast está no dia muito especial. E a Rádio AD Belém certamente reconhece as nossas queridas mulheres, irmãs em Cristo, nesse dia internacional e muito significativo para todas as mulheres do nosso país.
Ah, pastor, precisa sim, é claro que o que seríamos de nós, né, se não fôssemos as mulheres, né, se não fossem elas, né, para organizar minha vida, lá em casa eu tenho duas, né, tem minha esposa e minha filha, então uma dá trabalho e a outra também dá trabalho, mas graças a Deus, não vou dormir em casa hoje, mas o que seria da minha vida, né, acho que assim, minha mãe também, enfim, parabenizar todas elas por esse dia tão importante que a gente tem que valorizar, né, porque eu costumo brincar que mulher geralmente não tem um cérebro só não, deve ter uns 4, 5, porque eu não consigo entender como é que funciona a cabeça de mulher. Não dá nem pra comparar com a de homem, que é assim, é um e olhe lá, meio cérebro, olhe lá. Agora a mulherada é multitarefas, né? E Eu principalmente... costumo dizer, mulher é tão importante que Deus fez uma para Adão. Então, Olha só. ele fez, exatamente, uma única pra ele. Então, ou seja, quer dizer, ele precisava. Exatamente. Precisava E de alguém todos pra nós direcionar. precisamos das nossas próprias Evas, né? Imagine só Precisamos. um homem sem a sua Eva. Deve ser uma vida bastante bagunçada. É triste, né? E a Rádio AD Belém tem muitas atrações, Doni. Quais são as atrações que nós temos aqui na nossa Rádio AD Belém? Pastor Robson, temos diversas, assim, graças a Deus, todos os dias a gente sempre tem algo novo, né? Além do EBDcast, nós temos o Momento Missionário, Tarde da Bênção, que é sempre de segunda a sexta-feira, das 5 às 5h30, né? E também aos domingos, das 5 às 5h30 também. Temos também o Café com o Pastor, que é sempre às 10 horas da manhã, onde tem um bom bate-papo, cafezinho, testemunho, palavra de Deus. E é claro, né, gente, tem coisa nova vindo por aí também, né? Tem o Coral do Belém Você, que eu não posso esquecer, senão o pessoal fica bravo comigo, às terças e quintas. Enfim, a transmissão dos cultos, que acontecem às terças, quartas, quintas e aos domingos. Em 2 períodos, né? A Escola Bíblica Dominical com o pastor Caramuru e o Culto da Família, né, às 6 horas da tarde. Então, ou seja, é uma programação feita para a família, né, para abençoar o povo de Deus. E quem quiser mandar o recado, qual que é o telefone da rádio? Pastor, nosso WhatsApp é o 0 operadora 11 2081 0475. Pode ser mensagem de texto, mensagem de áudio, a pessoa ela pode participar, interagir, inclusive mandar suas perguntas que a gente já visualiza aqui e passa para vocês. E detalhe importante, né? É sempre bom, né? O senhor lançou essa ideia e tem sido muito válida, né? O pessoal que está acompanhando a programação pelas redes sociais, manda foto, né? Manda foto. 2081 DDD 11 2081 0475. Você pode enviar a sua pergunta por texto ou áudio. Nós estamos aqui com o pastor Odailson, o pastor John, que estarão prontos para poder te responder. Mas você também, o desafio das fotos. Nós estamos recebendo muitas fotos. Você que está acompanhando o EBDcast Belém ao vivo, ou pelo YouTube, ou pelo Facebook, envie a sua foto perto do televisor ou perto do computador e manda aqui na nossa rádio, DDD 11 2081 0475. E você vai aparecer ao vivo aqui na nossa rádio mais abençoada de São Paulo. Hoje, lição 10, é a lição que vai ser ministrada no domingo. Já tivemos pré-aulas, muitas coisas, mas o nosso ministério, por meio aqui da sede em São Paulo, também traz o programa oficial para tratar desse assunto. O texto áureo, o tema é a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Texto áureo. Abre aspas, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha, fecha aspas. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, verso 26, verdade prática, abre aspas. A ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado, fecha aspas. Então, de uma forma bem introdutória, eu gostaria que os nossos comentaristas falassem um pouco acerca deste tema. Nós denominamos como ordenança, explicar um pouco de onde que veio essa palavra, por que compreendemos dessa forma. Por favor, pastor Odailson. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. De forma introdutória, né, falando sobre a questão da ordenância da ceia, nós podemos abalizar pela palavra de Deus, né? A palavra de Deus é a base que nós usamos para poder abalizar que a ceia do Senhor é sim uma ordenância, né? Nós podemos
pegar um texto bíblico aqui, já para a gente começar a falar um pouco, dar uma introdução aqui, que se encontra em Lucas, também está na lição aí, né? Capítulo de número 22. Lucas, capítulo de número 22. E o versículo de número 15 em diante, eu gostaria de fazer a leitura do texto, pastor Robson. Por favor, vamos acompanhar aqui a leitura do pastor. Quem tem Bíblia em casa, Pode nos acompanhar. Capítulo de número 22, a partir do versículo de número 15. Na verdade, eu gostaria... isso, muito bem. Do 15 ao 19, que diz assim: E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: Tomai, e repartiu entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. No caso, fazei isso, ou isso, né? Essa ordem está no imperativo, né? Literalmente, Jesus aqui está dizendo que é uma ordem que Jesus está dando aos seus discípulos, que eles precisam, de fato, participar da ceia, fazer a ceia como um ato realmente que o próprio Jesus Cristo instituiu para a igreja. Amém? Amém. perfeito. Nesse sentido, a ideia de Jesus é um mandamento, portanto, para a igreja como um todo, pastor? É dessa forma que o texto ele está direcionado? O texto está direcionado para a igreja, né? Porque Jesus está falando aqui com os discípulos, né? Diretamente. Então esse texto aqui é direcionado para a igreja. Assim como nós estudamos na outra lição que o batismo em água é uma ordenância, também a ceia do Senhor é uma ordenância, sim, para a igreja. Parece uma pergunta, pastor John, às vezes inocente, né? As pessoas que estão ouvindo em casa dizem, não, pastor Robson, lógico que é para a igreja. Mas nós vivemos um momento conturbado quando se trata acerca de participar da ceia do Senhor. O senhor percebe que há um certo desprezo por uma parcela do que nós chamamos de comunidades cristãs hoje, pastor John, a essa ordenança? Bom, vamos lá, com todo o respeito, né, que nós temos que ter em relação a todos os irmãos, em relação às comunidades, mas eu já presenciei em uma comunidade uma pessoa que não era cristã participando da ceia. Isso, para nós que temos o costume de ter a Santa Ceia como memorial, e como disse aqui o comentarista, né, é um memorial que nos remete à lembrança do sacrifício expiatório de Cristo, que nos remete ao partir do pão com os irmãos, ou seja, o sacrifício expiatório nós temos que olhar para o passado. Hoje, o partir do pão, nós olhamos para o presente, que a Santa Ceia é exatamente entre irmãos. Partimos o pão, que é o corpo, tomamos do vinho, que é o sangue de Cristo, em memorial. Então esse partilhar do pão é algo que representa muito a comunhão do corpo de Cristo. E também isso é feito porque nós esperamos o grande dia que nós vamos nos encontrar com Ele nas nuvens. Existe o aspecto do futuro, o aspecto escatológico também, que é muito bem lembrado aqui pelo comentarista. Então, sem essa consciência cristã de vivenciar o Evangelho na sua plenitude por intermédio de participar do corpo e do sangue de Cristo, uma pessoa que entra ali sem ter esse conhecimento e ela participar,
ali do corpo de Cristo, ela vai estar trazendo para ela algo que a Bíblia acaba dizendo que tem muitas consequências, né? Eu sei que o autor da lição falou aqui de participar indignamente do corpo do sangue, ele explicou o aspecto formal dessa indignidade, mas a ausência de disciplina nesse aspecto pode fazer com que uma pessoa que participe indevidamente do corpo do sangue de Cristo venha a sofrer muitas consequências para a sua própria vida. Por isso que a liderança na Igreja Assembleia de Deus sempre orienta aos irmãos que cumpriram a primeira ordenança, batismo, que participem sim da segunda ordenança, que é a Santa Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor, né? Hoje nós vivemos épocas em que algumas pessoas elas relativizam o batismo, no caso, nas águas, e as pessoas já podem ceiar. Não é o que ocorre dentro do nosso ministério. Que primeiro a pessoa ela passa pelo processo chamado regeneração, tem que ter evidências desse processo, e quando ela tem o desejo de se batizar, ela é discipulada, passa pelo discipulado. Isso ocorre em todas as igrejas, correto, pastor Sim, Odailson? no Novo Recreio nós temos a classe dos discipulados. Quando não sou eu que dou aula, é o nosso evangelista Raimundo, que toma conta do discipulado lá. E é importante, né? Discipular, para as pessoas entenderem o que é o batismo. Eu estou aqui com a declaração de fé aberta aqui na página 131. Eu poderia ler aqui Por favor. Porque dentro da declaração de fé, no Cremos, né? Nós vamos ver que realmente aquilo que nós estamos estudando na lição de hoje, que vamos estudar no domingo, nós temos aqui a ordenança de Jesus no Cremos também, do jeito que nós cremos. Posso ler? Por favor. Muito bem. Cremos, professamos, é a página 131, para quem estiver em casa e quiser acompanhar. Cremos e professamos, e ensinamos que a ceia do Senhor é um rito de comunhão e ilustra a continuação da vida espiritual. Tal ordenância foi instituída diretamente pelo Senhor Jesus após a refeição da Páscoa, na companhia dos seus discípulos. Ou seja, numa reunião fechada com seus discípulos, o Senhor, então, quando nós vemos aqui na nossa declaração de fé, que também é a baliza para aquilo que nós estamos aqui, o pastor Robson falou, parece que é uma coisa óbvia, né? Parece uma coisa tão óbvia, mas nós sabemos que não é tão óbvio assim como parece ser. Que às vezes a gente conhece pessoas, sem citar nomes nem lugares, mas a gente conhece pessoas que realmente não passaram pela questão da regeneração, pela mudança de comportamento, pelo o desejo de mudança de fora para dentro, para poder chegar a poder participar da ceia, participando da ceia, né? E nós vamos mais para frente falar aqui hoje, com certeza, o que o apóstolo Paulo fala sobre a questão de participar da ceia de maneira incorreta, né? Ou indigna. Nós vamos falar sobre essa questão. Fazer uma pergunta então, já colocar aqui para os senhores, para que as pessoas que estão em casa possam entender qual é a dinâmica. A pessoa, para poder participar da ceia, ela deve ser batizada nas águas? Parece outra pergunta inocente. Como que funciona essa dinâmica? Como que nós devemos entender isso, pastor John, pastor Odailson? Olha, complementando aqui a visão até do pastor Odailson, o que nós, nesse exemplo que eu acabei de passar, imagina uma igreja, a pessoa chega ali, participa do corpo e do sangue de Cristo, sem ter se submetido ao batismo. Falamos a semana passada, né? A questão do batismo. Por que a pessoa tem que se batizar para participar da comunhão da igreja? E porque antes era muito mais fácil de se batizar. O eunuco que estava ali com Felipe, ele viu um rio, perguntou para Felipe, posso me batizar? Ele tinha entendido com clareza o objetivo
que era o batismo, o sacrifício de Cristo realizado na cruz do Calvário. Ele tinha recebido a orientação, foi ali e se batizou. Ou seja, existia uma consciência. Então, muitas igrejas hoje, elas liberam as pessoas que estão ali participando da reunião de ceia para participarem da ceia sem serem batizadas. Parece que eu estou falando algo que não é real, mas é só fazer uma visita simples para algumas comunidades e a gente não vai fazer citação de nomes aqui. E quando isso acontece, os irmãos vejam o porquê que nós estamos com tantos problemas hoje em dia. De caráter? De caráter, problemas moral, eclesiásticos, problema de orientações bíblicas, problema de conhecimento mínimo bíblico no aprendizado da palavra de Deus. Imagine, não é uma ordenança? É uma ordenança, não é uma ordem. Não é uma ordenança. Que a igreja protestante, isso no todo, isso não existia nenhum tipo de dúvida em relação a que o batismo fosse uma ordenança. Nem Zwinglio, nem Calvino, nem Martim Lutero, eles entendiam que era ordenança. Eles diferenciavam na forma de entendimento acerca se era ou não um memorial. Mas que era uma ordenança, que é uma ordenança, é uma ordenança. Então, qual é o estágio que estamos hoje? Estamos num estágio que algumas igrejas já não têm nem esse entendimento de que a ceia é uma ordenança. Então isso é grave, é gravíssimo. Por quê? Porque negligenciar o estudo da palavra de Deus é você viver uma vida de uma religiosidade que está ostentando uma aparência de um cristianismo que pode não estar sendo reconhecido por Deus. É muito perigoso. Isso nós falamos para que venha despertar nas pessoas o entendimento da seriedade que existe na palavra de Deus e nas suas orientações. Só para complementar o que o pastor Odailson trouxe acerca do texto de Lucas, capítulo 22, verso 19. Texto lindo, né? O texto grego é poieu, que é fazer, façam. A palavra ordenança vem de ordem. Então Jesus está dizendo, façam. É por isso que nós, conforme a nossa declaração de fé, muito bem trazida pelo nosso pastor. Veio representando, né? Exatamente. Poxa vida, o homem veio. Na continuação, Por favor, pastor. nós podemos avaliar o texto de Mateus capítulo 26, versículo 26 e 28 também, que pode ser avaliado o que está escrito na nossa declaração de fé, que é a base, e na continuação vem dizendo, e desde então a igreja vem celebrando esse memorial e proclamando a nova aliança. Esse novo concerto é o cumprimento das promessas divinas desde o Antigo Testamento, sendo o próprio Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, segundo João capítulo número 1 e versículo de número 29. E a nossa Páscoa é Ele, Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Pastor Daí, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, porque quando está ao vivo, né, o pastor até falou, mas é ao vivo? É ao vivo. É ao vivo. Pastor, e o pastor John também, só para poder, vamos entender essa dinâmica de tomar ceia sem ser batizado, para algumas comunidades, algumas igrejas, relativizando o batismo no caso. Não há uma confusão acerca do aspecto soteriológico, porque nós sabemos que a salvação, ela é pela graça, é uma dádiva de Deus, isso está na nossa declaração de fé. Isso. A pessoa afirma, não, a salvação é pela graça. O batismo nos salva, mas também a ceia não salva. Essas ordenanças, elas não salvam. Mas o senhor leu na nossa declaração de fé que é uma continuidade daquilo que Deus fez em nós. Isso. Então, me parece que as pessoas estão confundindo, pastor John, a ideia de salvação. Ah, não, você é salvo. Vem cá, participa da ceia, já que você tem convicção da sua salvação. Se a pessoa tem convicção da salvação, então por que ela não se batiza e depois toma ceia? Como que os senhores entendem essa problemática do batismo? Por favor, pastor Dailson. Na verdade, o que a gente precisa
passar como ensinamento é que é o seguinte. Às vezes as pessoas tomam Santa Ceia no pensamento de que aquilo está trazendo santidade para ele. E, na verdade, a Santa Ceia não vai trazer santidade para o indivíduo que está tomando a Santa Ceia. Na verdade, ele precisa ser uma pessoa que tenha a vida consagrada, uma vida devotada a Deus, para poder participar da ceia e aí sim ser fortalecido por ela. Porque o apóstolo Paulo diz que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. E cabe a pastores, líderes, ensinarem aos seus membros o valor da Santa Ceia, o memorial, o que ela representa. Porque a Santa Ceia, a ceia do Senhor, ela representa, para nós cristãos, aquele culto, né? Como o pastor John acabou até brincando comigo, que é o pastor Deus pentecostal, né? Do meu jeito de ser assim, mas é aquele culto realmente onde a igreja vem com aquele sentimento cristocêntrico, que as pessoas vêm com o sentimento de devotar a Cristo, de quebrantamento, né? E nós não podemos, pastor Robson, cair na questão de vez de ter esse quebrantamento, cair pelo lado da religiosidade, né? Que às vezes alguém se prepara para o culto de ceia, e a questão aqui, em si, estudando a lição, dentro do conhecimento que temos, da palavra de Deus, a questão não é se preparar para o culto de ceia, mas é ter uma vida, porque às vezes alguém pode se preparar para amanhã ter o culto de ceia, então hoje eu vou me preparar aqui para o culto de ceia porque tenho que me separar porque amanhã tem ceia. Não, a questão aqui ela é muito mais além. A questão é ter uma vida consagrada a Deus todos os dias, uma vida de devocional, uma vida de oração, uma vida próxima de Deus, para que a ceia se torne uma bênção na sua vida. É perfeito. Se preparar para o culto de ceia é um problema, né, pastor John? Dar continuidade à preparação que nós temos que ter diária. E a Santa Ceia é especial porque exatamente é o culto em que aquele memorial vai ser realizado. Algumas pessoas uma vez tiveram uma percepção relacionada ao que vem acontecendo aí hoje em dia de uma forma até maior, que é o tal do filme The Chosen. O que tem a ver? Tem a ver o seguinte: muitas pessoas olhando o filme e veem o personagem ali de Jesus em algumas situações como uma ficção. Então muitas vezes ele dá muita risada e faz sinal assim e está virando meme em algumas redes sociais. É um meme que as pessoas acham até interessante e legal. Só que o que acontece? A seriedade da palavra de Deus é tão grande e muitas pessoas acabam apontando isso como uma religiosidade, mas não é. Se nós formos lá para os 10 mandamentos, existe um mandamento que fala de não fazermos imagens, né, aquela imagem de escultura, nem daquilo que está, e também não termos essa imagem daquilo que está no céu e daquilo que está sobre a terra. O segundo mandamento fala bem disso, dessa questão de você ter imagem. Por quê? E no Novo Testamento existe alguma coisa correlacionada? Claro que existe. A única autorização que existe para nós termos da imagem verdadeira de Jesus Cristo não está numa figura, numa escultura, na pessoa de um autor. Não, a figura de Jesus Cristo está exatamente no corpo e no sangue de Cristo. Essa é a autorização que existe na palavra de Deus para nós vermos, compartilharmos o partir do pão e o sangue de Cristo por intermédio desse memorial que é a Santa Ceia de Cristo. O que passa disso, o que vem acontecendo em relação à humanidade hoje, é um distanciamento da reverência que a pessoa de Cristo merece. É um distanciamento progressivo. Se você for pegar o Alcorão, eles vão fazer imagem de Maomé, já viu o filme de Maomé lá, fazendo meme? Por quê? Fizeram uma charge uma vez na França, no jornal, com a figura de Maomé, e aí os
os que são da religião muçulmana, eles destruíram o jornal e mataram os jornalistas. Por quê? Porque ficaram fazendo ali com Maomé algo que eles entenderam que era um insulto. E hoje em dia existe, desculpe que as pessoas gostam do filme The Chosen, né? Muito embora que os diretores desse filme eles tenham uma linha ligada com a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, né? Quem não sabe é só pesquisar. Mas a figura da pessoa de Jesus Cristo, ela precisa ser respeitada primeiramente no nosso coração, e as prescrições bíblicas precisam ser atendidas. Isso se a pessoa quiser ter uma vida de comunhão com Deus e, como disse o pastor, uma vida de oração, uma vida de uma devoção diária para com Deus. Pastor John, não querendo aqui ser santarrões, mas eu sou de 80, então eu não aceitaria, não aceito brincadeiras com meu pai e com a minha mãe, nem com a minha esposa. Porque eu acho que essa geração não entende naquela época, né? Ah, minha mãe não. Imagina, hoje as pessoas brincam com Deus. Então, assim, a banalização do batismo e da ceia em alguns segmentos religiosos é algo que nós precisamos repensar. Então, professores, vocês que estão acompanhando o EBDcast de Belém nesta noite, uma sugestão é nós refletirmos acerca da importância das duas ordenanças, embora semana passada já tivemos sobre o batismo, mas repensarmos sobre essa reverência, esse ato importante. É uma sugestão interessante para que nós possamos começar com um aspecto introdutório para o domingo. Rádio AD Belém, 80.9 FM. Estamos aqui. O senhor lembra o que acontecia com os puritanos na Semana da Ceia? Eles na Semana da Ceia, puritanos já eram aqueles crentes que buscavam santidade num grau até um pouco mais intenso, né, em relação ao que acontece hoje na igreja. Só que na Semana da Ceia eles faziam jejuns, orações, e os cultos dos puritanos na Santa Ceia eram extremamente respeitosos. Havia ali respeito em relação a todo o memorial da Santa Ceia. Era algo especial, específico. E continua sendo. A né? gente não pode continua perder isso. sendo, exatamente. Desde criança, na Santa Ceia, eu congregava na Assembleia de Deus ali em Vila Sabrina, em São Paulo. E quantas vezes no culto de Santa Ceia Deus usava uma irmã que se chamava Irmã Maria Luísa, era uma profeta do Senhor. Quando aquela mulher se levantava para falar em profecia, geralmente sempre em Santa Ceia era assim. Parecia que Deus estava falando na terra com a gente. A gente não pode perder isso. Não pode perder essa reverência. Verdade. Eu acho que é um dos pontos importantes. Rádio AD Belém, 80.9 FM. A rádio mais abençoada de São Paulo. Estamos dialogando acerca das lições da nossa abençoada e tradicional Escola Bíblica Dominical. E você pode enviar a sua mensagem. DDD 11 20 81 0475, bem como também a foto. Se chegar a foto aí, o dono já faz sinal, tá bom? Para que nós possamos colocar o seu rosto aqui. Será que vai aparecer alguém do Novo Recreio? Tem muitas mensagens aqui, muitas mensagens. Minha esposa mandou, a irmã Nathalie, a tia Sheila também, a irmã Sheila, a irmã Leandra. Aí temos mais mensagens. O Luan Pietro. Congregação Novo Recreio, diácono. Então, Luan, manda foto, Luan. Honre aqui o teu pastor, hein? Olha, vai para tomar ceia em paz. Isso nas nossas congregações é no segundo domingo. Eu estarei em Jardim Castanho, ali com o pastor Edson Cardoso, meu amigo. O Rugieri, olha, pastor Magalhães, obrigado, Rugieri, por acompanhar o BDQ. Deus abençoe, é um amigo do trabalho. Júnior Santos também está mandando a paz pro pastor Odilão, o Daílson, perdão, o pastor Daílson. Júnior Santos também da congregação? Novo Recreio também. Novo Recreio, o pessoal do Novo Recreio está em peso aqui, eu quero fotos do Novo Recreio. Tira foto com pastores de vocês, hein, na televisão. Vamos lá, Ana Luísa Ferreira. Também está acompanhando. Olha só, o Novo Recreio aqui tá. Olha só, pastor John. José massa, Valmir. Tá em massa, também aqui, mandando a paz. Está com alegria em vir aqui. Santa Lídia, José Valmir. Santa Lídia. Irmão Valmir. Irmão Valmir, glória a Deus. Olha, Deus abençoe, irmão Valmir. A irmã Nívia também, mandando a paz. Ao pastor Daílson. A irmã Daiane Soares. Pastor Daílson, uma bênção. É minha irmã.
de sangue. Ah, glória a Deus. Olha, irmã, 2 vezes. A Tati Couto falou que tem 4 cérebros. Lembra da parte das mulheres? Falou que as mulheres têm 4 cérebros. Rapaz do céu. Vai lá. O Calil Guimarães, mano, glória a Deus. Maria Calil Fisch. tá ali. Calil tá Calil, ó, aqui. Calil tá aqui do lado, dando glória a Deus aqui, tô falando em línguas, graças a Deus, um jovem pentecostal. A irmã Maria Fisch tá mandando a paz do Senhor Jesus. Angélica Cabral também, mandando a paz. Novo Recreio também. Novo Recreio. Joelma Santos também tá acompanhando, mandando a paz do Senhor. O pastor Odair tá nos acompanhando. Pastor Odair. Glória a Deus. Professor. Professor. Grande amigo. E muitas mais pessoas, depois eu volto aqui a ler os demais comentários. Envie a sua foto. Envie a sua foto que nós já vamos mostrar a primeira foto. Esta é a primeira foto do programa. Vamos ver quem mandou? Quem que é esse aí, pastor João? É o Odair também, né? É o Odair. Acho que eu tive lá no... Vila Carmela? No Vila Carmela no domingo. Tivemos lá finalmente. O Odair, ele dá aula para os jovens. É uma benção, uma benção. Odair, Deus abençoe. Junto com o Canindé, que também é superintendente lá. Glória a Deus. E o nosso pastor Fábio. Estivemos lá no Carmela no domingo. Que Deus abençoe. Deus abençoe a nossa congregação do Jardim Carmela. Nosso pastor, professor Odair. Muito obrigado pela foto. Envie a sua foto também. Vamos ver aí o pessoal do Novo Recreio enviando fotos. Agora nós vamos entrar aqui no assunto da lição, que é bastante técnico, acerca de como as tradições entendem, ou entenderam, ou ainda compreendem acerca do tema Ceia do Senhor. Professores, fiquem à vontade para poder explicar acerca do aspecto romano, protestante. Pastor Udailson, por favor. Muito bem. Bom, acerca das tradições, né? Nós podemos ver na lição que a tradição romana, eles têm por tradição que no ato da ceia, tanto o pão como o cálice se tornam, de fato, literalmente, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, né? Foi até falado pelo pastor John que é a questão da transubstanciação, né? Que eles creem assim. A tradição romana, eles creem assim. Eu vi até alguns relatos, né, de alguns, estudando um pouco, né, de algumas pessoas que creem nesse fundamento, que alguns deles, né, quando estão ali com a hóstia na boca, eles nem mastigam, né? Eles deixam ela se derreter para não mastigar de fato o corpo. E a tradição protestante, o senhor quer falar, pastor John? Pode terminar o raciocínio. Pode ficar tranquilo, pastor. O senhor é o convidado. Não, o pastor John é deixar eu professor. falar, O pastor John é pastor, falo, hein? professor e advogado. Tem muitas coisas ali, Eu viu? falo bastante. Se deixar aqui, eu vou embora, pastor John. Pode ir Eu vou embora, sem freio. pode Mas assim, o protestante, Martinho Lutero, sai dessa visão do literal, né? E só que ele também, como nós estamos conversando antes de começar o programa aqui, ele não desvencilha totalmente, né? Ele fica preso, porque de fato os protestantes dizem que no ato de participar da ceia, Cristo se faz presente ali no pão e também no cálice também, né? Então são questões assim que nós precisamos são assuntos que parecem simples, de entendimento, que parece óbvio, mas que às vezes a gente percebe que alguém pode, até em uma congregação nossa, por às vezes falta de conhecimento, e orar pelo pão e apresentar o pão como literal, né? Orar pelo pão e falar: Senhor, este pão agora que é o teu corpo e o teu sangue, que de fato nós que somos da posição pentecostal temos outra visão, que a nossa visão ela é a visão de que nem o pão literalmente é
de fato, o corpo e nem o cálice e o sangue, nem se transforma também na hora de comer, mas que nós cremos que Jesus se faz presente ali espiritualmente no ato da ceia. Né? Nós pentecostal defendemos isso. Por isso é símbolo, né? Não é isso, pastor João? Simbólico, memorial. Né? Simbolicamente memorial. Ou seja, nós temos o ato da ceia como um memorial simbólico. Né? Jesus usa isso de fato e se desconstrói esse pensamento em Lucas capítulo de número 22 e o versículo de número 19, na onde é a base para eles entender que Jesus está dizendo, e isto é o meu corpo, mas Jesus estava ali literalmente, sim ou não? Ele estava pessoalmente ali. Então como poderia ser o corpo dele se ele estava ali presente? Ele estava vivo naquele momento, então não pode ser. Então, nesse critério, nesse crivo já não passa, né, pastor João? De jeito nenhum. Então a gente, como na nossa visão pentecostal, a gente ora pelo cálice e pelo pão, trazendo ali o símbolo, tanto do corpo como do sangue de Jesus Cristo. Eu lembro minha mãe, pastor John, nossa querida irmã Carmen, uma vez ela tomou ceia, hoje ela está no setor 122, tomou ceia, pastor Daílson, e falou assim, ai filho, o pão, eu senti gosto de carne, eu fiquei preocupado, né? Falei, poxa vida, será que ela virou reformada, né? Tá crendo na consubstanciação? Fiquei preocupado, né? Mas depois ela voltou a falar línguas estranhas, eu fiquei, graças a Deus. Pastor, agora... Mas como o senhor entende isso, pastor? Como o senhor pode... Porque assim, a igreja protestante, até a discussão desse assunto, ela estava junta, estava unida. Isso. Então, tinha ali Lutero, tinha Zwinglio, tinha Calvino. Eles foram discutir a questão da Santa Ceia. Como é que funciona a questão da Santa Ceia? Então, para Zwinglio era simbólico, para Lutero, para Calvino era um memorial, mas parece que Martinho Lutero ele tinha um temperamento um pouco mais... O javali selvagem, conhecido como javali selvagem. Javali selvagem. Ele bate a mão na mesa, na discussão ali, e diz: é o corpo e o sangue de Cristo, literalmente sai da reunião. E a partir dali começa a igreja protestante a abrir um ministério ali, um ministério aqui, luterano começa de um lado, Calvino começa do outro. E a igreja protestante se prolifera assim, sem ter uma liderança. Era para ter tido uma liderança, mas alguns falam que talvez iria virar um outro papado, né, se tivesse um líder da igreja protestante. Mas por que a igreja católica pensa desse jeito? Alguns pensam que a igreja caminha por esse lado por causa de João capítulo 6, onde Jesus está explicando para os judeus, logo depois da multiplicação dos pães, Jesus fala lá no 6, versículo 55, fala assim, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá de mim. Este é o pão que desceu do céu, não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Então, quando ouviram esse discurso de Jesus, muitos ali ficaram com essa sensação de literalidade. Mas tem que continuar lendo o texto. Isso. Muitos, pois, dos seus discípulos ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso. Jesus falou isso porque ele viu que muitos dos judeus estavam atrás dele exatamente por causa da comida, porque Jesus multiplicou pão. Então eles falaram, não, o nosso rei chegou. A motivação era incorreta, por né? Isso que Jesus falou, naquele come do meu corpo e do meu sangue. Aí alguns dos discípulos de Jesus começam a falar assim, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, disse-lhes, isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? E aí Jesus responde, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita.
Aí Jesus fala, que tipo de interpretação? Qual era a hermenêutica que ele estava usando? Ele fala assim, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Ou seja, eu não estou falando isso literalmente. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então, em algumas situações, uma interpretação literal, ela causa danos. Danos à verdade que o próprio Cristo está dizendo. Então, a interpretação aqui não tem como ser literal. A interpretação, o próprio Jesus fala, as palavras que eu disse são espírito e vida. É uma interpretação espiritual. É um símbolo. É um memorial à Santa Ceia do Senhor. Não tem nada a ver com carnificina, né? Não tem nada a ver com morte literal que Cristo fez na cruz do Calvário, seu sacrifício expiatório. Ele tem um significado e quando nós participamos do corpo de Cristo. E as palavras dele aqui, quando ele falou com os seus discípulos, e muitos deixaram, hein? Muitos entenderam que Cristo estava falando literalmente, tiveram a mesma perspectiva que depois a Igreja Católica foi construir nessa teologia da transubstanciação. Nem transubstanciação, nem consubstanciação. Memorial. Memorial. Ponto final. Ponto final. Tenho dito. E tenho dito, eu sigo com o relator. Rádio AD Belém, 80.9 FM. EBDcast Belém, todas as sextas-feiras, a partir das 21 horas, nós estamos aqui dialogando acerca das nossas lições da nossa abençoada e tradicional Escola Bíblica Dominical e você pode participar. Você pode mandar a sua mensagem ali no YouTube. Aproveite, já se inscreva no nosso canal. A meta são 1000 inscritos, tá bom? O canal é novo, mas você que está acompanhando pela primeira vez, está no Novo Recreio ou em outras congregações, já se inscreva no nosso canal, o canal oficial aqui da nossa sede de São Paulo. Eu quero também aqui já mandar a paz do Senhor Jesus, pastor John, pastor Odailson, ao nosso pastor Leonardo, lá de Jardim das Oliveiras. Amigo. Está nos acompanhando, mandou a mensagem aqui pelo Facebook, Congregação Jardim das Oliveiras, estamos aqui. Pastor Leonardo, Ele precisa vir aqui qualquer hora também. Ele precisa vir aqui, né? É um excelente tecladista também, viu? É músico igual o senhor? Não, ele é bem melhor que eu. Glória a Deus. O Valdeci também do Ponte Alta 1 também está acompanhando todas as sextas-feiras, né, pastor John? Nosso querido irmão Valdeci. Deus abençoe. A irmã Luciene também, do Ponte Alta 1, está acompanhando a BDcast. Um abraço a todos. E você pode ainda enviar sua foto. Temos muitas coisas para poder falar hoje, nesta noite. Aula sensacional. Eu gostei muito da abordagem do pastor Odailson, quando falou, não poderia ser carne porque Jesus estava lá. Aí o pastor John deu uma aula de hermenêutica, então foi algo assim que acabou se unindo de uma forma muito interessante. O texto de Lucas, lido pelo nosso pastor, e o texto de João, lido pelo pastor John. Senhores, em se tratando de propósitos, certo? Quais são os propósitos das ceias do Senhor? Por que nós nos reunimos ali mensalmente, pastor Dailson, por favor, para participar desse ato tão especial para a Igreja de Cristo? Bom, o memorial, né, é um dos pontos básicos, mas um dos propósitos da ceia, alguns, né, que nós vamos citar aqui, por exemplo, no ato, quando nós estamos ali participando da ceia, a gente se reporta para a cruz, né? É verdade. O Calvário, lembrando da morte de Jesus Cristo, que se entregou por nós. E também o propósito da ceia nesse sentido também nos traz também ao nosso estado de agora, nesse estado. Porque, de fato, nós não podemos nos sentir dignos de participar da ceia, né? Porque nós chegamos até esse ponto por causa da graça. A graça que nos permite poder fazer parte desse momento. E um dos propósitos assim, que eu sempre friso nos cultos de ceia, quando estou pregando, é apontar para a igreja o Calvário, apontar o estado em que nós estávamos e estamos passando pelo processo de regeneração, de melhora, que a ceia
vai proporcionar isso para aqueles que estão passando pelo processo de regeneração e também apontar para o futuro, que é o ponto principal, assim, na minha visão e dentro da lição discutida também, falada, que é a questão de olhar para o futuro. Qual é o futuro da igreja? Qual que é o nosso futuro, daquele que está participando da ceia? Lógico que o nosso futuro está na esperança. E qual é a esperança? É ir morar com Jesus. É o céu, é estar com Cristo. Então, dentro de muitos propósitos que são estabelecidos na ceia, eu vejo que o propósito maior, dentro da base da lição, que os professores e nós precisamos pontuar para falar para os alunos, realmente a questão, olhar para o Calvário, ver que Jesus se entregou por nós, como está lá em Isaías 53. Esse texto é lindo. O texto lindo, maravilhoso. É um dos que eu mais amo texto no Antigo Testamento. Porque ele se entregou por nós, se deu, e aí a gente não tinha condições, nós não tínhamos condições nenhuma, estávamos condenados à morte, e ele se entrega. Então, esse pensamento da ceia, quando o crente, o cristão, né? Falando do cristão, ele vem com esse pensamento para a ceia, ele não consegue prestar um culto que não seja um memorial. Ele não consegue prestar um culto que não seja algo único, que não volta nunca mais. Porque é um sentimento de gratidão que invade o nosso coração, de saber que nós não tínhamos condições, não tínhamos direito, e através da morte de Jesus Cristo, nós alcançamos esse direito. E aí, olhando para o nosso estado de pecado, de ruína, de problemas que enfrentamos todos os dias, que nem o senhor disse, nós não estamos aqui falando de que somos santos ao extremo, não. Temos problemas, todos aqui temos problemas. Mas a graça nos ajuda a superar essas dificuldades para poder chegar no culto de ceia e olhar para o arrebatamento da igreja, né? Escatologia. Olhar para o arrebatamento da igreja e pegar esses 3 pontos principais e entender que esses são os maiores propósitos da ceia do Senhor. O senhor falou sobre isso, pastor John, o aspecto da ceia, tanto para o passado, presente e para o futuro. E é interessante, Jesus estabelece esse memorial. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver que a literatura judaica, ela tem muito de repetir, né? Você lê um texto, de repente o autor está repetindo algo com outra palavra, ali dando ênfase a outras circunstâncias, e isso existe dentro do ambiente da perspectiva profética. Às vezes você lê uma profecia ali, ele está repetindo muitas vezes o que ele acabou de dizer, mas sob um outro ângulo. É como alguns falam do Apocalipse. Parece que o Apocalipse repete algumas circunstâncias ali escatológicas, mas sempre de um ângulo um tanto quanto diferenciado. E o memorial, ele serve para isso. Para quê? Todos os meses nós estamos ali na Santa Ceia. Então nós estamos repetindo o mesmo ato. Nós estamos rememorando. É a melhor forma de memorizar. E aquilo entrar na sua mente, você está impregnado, ter consciência. Poxa, todos os meses eu vou ouvir falar daquilo que o pastor Odailson acabou de dizer, do sacrifício expiatório de Cristo. Isso é soteriologia, doutrina da salvação. Todos os meses eu vou me lembrar que por intermédio do sacrifício de Cristo nós proclamamos o Evangelho, acreditamos na segunda vinda dele, que está muito próxima, e celebramos ao mesmo tempo a comunhão com os nossos irmãos. É um privilégio, como bem disse o pastor Odair, porque nós alcançamos tudo isso por intermédio da graça. Então nós lembramos do sacrifício expiatório, nós participamos do momento de comunhão e nós projetamos aquilo que Deus tem preparado para nós, que é novos céus, nova terra. Está inteiramente corpo, alma e espírito em Cristo Jesus e morar eternamente com Ele. Então é uma bênção nós
que nós recebemos da parte do Senhor Jesus Cristo, esse memorial tem um propósito. O propósito é exatamente isso. Lembra o batismo? O batismo, qual era o propósito? Morreu para o mundo. A pessoa está ali imerso nas águas e está morrendo. Quando ele sobe. Ele é um novo homem, né? Ressuscitado ali com Cristo. O batismo, memorial. Todos os meses nós estamos ali, rememorando a morte, o sacrifício expiatório de Cristo, a comunhão com os irmãos e essa perspectiva de um dia poder encontrá-lo. Isso está reunido, esses aspectos estão reunidos dentro desse grande trama, desse enredo que a Bíblia Sagrada fala acerca da ceia. Nós temos o nosso mestre, que ele está dizendo: eu estou aqui, lembre-se do que eu fiz, eu voltarei e só senta à mesa os meus amigos, porque na cultura judaica, aquele ato de ceiar, que é comer, só se sentava à mesa pessoas íntimas. Então, entender o contexto é fundamental para compreender a ceia. Quando Jesus, e o que é mais interessante, pastor Odailson, pastor John, e quem está nos acompanhando em casa, é que Judas estava à mesa. Judas estava à mesa. Então, esse aspecto da predestinação por meio da soberania que algumas teologias sistemáticas impõem ou predeterminando algo que literalmente, contextualmente, a Bíblia afasta, é no mínimo equivocado, pastor John, pastor Odailson, porque só se sentava à mesa na ceia judaica, só se sentava naquele lugar as pessoas mais íntimas. E quando Jesus molha e dá o pedaço a Judas, era a pessoa mais significativa, a pessoa mais próxima. Jesus queria recuperar Judas. Eu sempre digo isso: se Judas se arrependesse, verdadeiramente ele iria exercer o seu ministério apostólico como Jesus havia o chamado, sem dúvida nenhuma. Jesus é muito amoroso, nós precisamos aprender algumas coisas com Jesus, eu acho. O senhor falou da predestinação, tudo começa lá na eleição, e Efésios capítulo 1, versículo 4 fala: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então somos eleitos? Somos eleitos. Ah, então somos eleitos, somos salvos. Espera aí, nós somos eleitos para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Existe a predestinação? Existe a eleição? Existe nestes termos. É assim que funciona, é assim a diretriz da palavra de Deus, né? E grande parte da igreja concorda com isso, né? O problema é o desenvolvimento das ideias posteriores, que daí cada um vai para um lado mais complexo possível, né? Aí vai ficando muito complexa a situação. Os cientistas estão estudando essa questão da predestinação. Às vezes, como dizia meu avô Benedito, é mais fácil você entender o que está escrito na língua portuguesa. Exato. Rádio AD Belém, 80.9 FM, estamos dialogando acerca das lições da nossa abençoada e tradicional Escola Bíblica Dominical. E o nosso convidado especial de hoje é o pastor Odailson Soares Oliveira. Ele é dirigente da congregação Novo Recreio no setor 19. Está acompanhado do jovem Calil, salvo engano, é líder dos jovens. É isso. Líder dos jovens, da Umadeb. E hoje comentando conosco o pastor John. Já deixa eu mandar um abraço aqui ao nosso querido pastor João Paulo. João Paulo, que é o nosso pastor, nosso decano. Chefe, o decano. Pastor Robson, o pastor Odailson, ele quase faleceu na pandemia. Eu vou abrir um espaço para ele no final para ele contar esse testemunho. Ele tem um testemunho bonito. No final, vou pedir o pastor Odailson contar esse testemunho. Só tá vivo, só tá aqui hoje no EBDcast por causa da graça. Eu vou abrir espaço para o pastor Odailson no final, ter uns minutinhos e contar esse testemunho para poder até fortalecer os irmãos que estão em casa, porque nós cremos que Jesus, ele salva, cura, batiza com o Espírito Santo com línguas estranhas e voltará. Louvado seja Deus por isso. No final, nós vamos abrir essa oportunidade para o nosso querido pastor Odailson. Eu quero aqui rapidamente mencionar as pessoas que mandaram mensagem, porque aqui tem uma pessoa que eu acredito ser muito especial para o pastor Odailson, tá bom?
Então, mais pessoas enviaram aqui mensagens. A Thalita Montinho, ela é do Novo Recreio também. Novo Recreio, mandou várias mensagens e uma delas ela falou: 2 questões já foram respondidas. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe a nossa irmã Thalita. Também temos aqui a Tati Couto, na verdade falou isso. 2 perguntas já foram respondidas. A Tati Couto, perdão. O Anderson Nunes da Silva também. A paz do Senhor Jesus, sou do Novo Recreio. Diácono. Amém, glória a Deus. A Liliane Ribeiro também está acompanhando. Natanael Casimiro também está acompanhando o EBDcast de hoje. Muitas mensagens. O Novo Recreio hoje e mais pessoas também do Belém, tá bom? E de outros lugares. A Cida também tá. Ô, Glória. Cida Viva. Dirigente tá do Seguração. Lá. Dirigente de segurança. Ó, tá Cida Viva. Tem que ser dirigente para ter um nome pentecostal desse, viu, Pastor John? Tocha, né? Tocha. Nauzirene também Mendes está acompanhando aqui, mandando a paz do Senhor Jesus. Minha esposa está fazendo muito bola. O pastor Douglas, o presbítero Douglas Moreira, pastor John, que pregou no último culto. Pregou uma bênção. Uma bênção, que palavra maravilhosa. Eu dei lugar na terra. O Valdeci e a Mônica Ferreira. Minha esposa, minha companheira, minha princesa. Glória a Deus. Deus abençoe a irmã Mônica. Muito obrigado por acompanhar. Já envie a sua pergunta, também envie a sua foto, faça parte deste projeto. Deixa eu perguntar aqui aos senhores aqui. Tá os telefones lá, olha como que tá. EBDcast sumiu. Ah lá, olha que bonito, pastor John. Chique, né? 2081-0475. 2081-0475. Envie a sua foto. Chegar a foto, Doni, já faz aquele sinal. Já tem foto? Não tem, mas o pessoal hoje tá. Manda a foto. Você que está acompanhando, manda a foto para que o seu rosto possa aparecer aqui nessa tela. Você que está acompanhando tanto no Facebook como no YouTube. Vamos falar acerca das modalidades da ceia. De que forma que as ceias podem ser? Quais são as maneiras, as formas? Por gentileza, pastor Dailson. Bom, Paulo advertiu o perigo de participar da ceia indignamente, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 27. Uma das questões da modalidade é essa, né? É você participar, ter condições de participar da ceia. E também a celebração, né, pastor João? Perfeito. A celebração, que é o ato da ceia, que nós acabamos falando aqui há pouco, né? Que aponta para Jesus como o centro de todas as coisas, a Jesus como o culto cristocêntrico, que parece também uma coisa óbvia, mas a gente percebe, às vezes, como dirigente de congregação, que às vezes foge um pouco da questão cristocêntrica do culto e o culto volta para homens que Deus usa, glória a Deus por isso, mas às vezes tira a verdadeira essência do que é estar ali adorando a Jesus, né? E pensando nesse assunto sobre a questão do memorial, de um culto cristocêntrico, né? De uma celebração, a gente percebe isso na questão de como o culto de ceia ocorre. Por exemplo, os hinos que são cantados na ceia, da harpa que nós cantamos, são hinos que falam da morte, da redenção, sempre. Os departamentos que louvam também coral, grupo de irmãs, jovens, adolescentes, eles também louvam hinos que coloca Cristo no centro e não coloca o homem como o papel principal do culto. Que a nossa vitória é o Calvário. A vitória da igreja é o Calvário. E às vezes
eu sou um pouco chato com isso. Os regentes do Novo Recreio sabem do que eu estou falando. Que os cultos de ceia precisam se cantar hinos que se falam do memorial, da ceia do Senhor. Porque isso traz Cristo para dentro do culto de uma maneira como ele nunca deveria ter saído. E às vezes a gente, como os pastores sempre, o pastor John acaba sempre falando, coisa simples, mas é uma coisa simples que acaba sendo introduzida no nosso meio, e aí a gente acaba perdendo a essência do que é estar ali, servindo. Por isso que às vezes eu até percebe-se que no culto de ceia, quando os hinos começam a ser cantados assim, o sentimento é tão diferente, e que eu não quero você ouvinte em casa me entenda, e os pastores que estão aqui, não é melhor culto ou pior culto, culto bom não, é tudo sempre bom estar na presença do Senhor, mas o culto de ceia é um culto onde a gente tem essa celebração em mente, traz Cristo para o centro, e por isso a manifestação do Espírito Santo ela é tão ativa, assim, tão direta na igreja, com relação a outros cultos que às vezes a gente não dá tanta vazão como se deve dar. Verdade. Pastor John, Irretocável as palavras. o senhor acha que, o senhor percebe, o senhor está há tanto tempo no meio evangélico, que há mais de meio século. A reverência, porque aqui o comentarista ele fala acerca de se participar indignamente, como já foi bem frisado pelo pastor, e no caso, no contexto, só para que os irmãos em casa possam ter de 1 Coríntios 11, ali era desunião, né? Os mais ricos comiam e os mais pobres não comiam nada. Isso. Então tem um aspecto ali de egoísmo. É interessante porque tem alguns pecados, às vezes, que as pessoas ignoram. Não é só adultério, fornicação, mentira. Participar da ceia sendo egoísta já é um problema sério. Aqui também fala acerca da celebração reverente e celebração festiva. O senhor entende que essa reverência ela está diminuindo em alguns setores do meio evangélico, pastor John? Eu entendo que a ceia do Senhor ela é um momento ainda muito solene, e isso parece que na maioria das igrejas. Eu não sei como é que estão as outras, né? Mas no nosso meio ainda a Santa Ceia é um momento solene. O que a gente percebe, assim, assistindo cultos em outras igrejas, é que existe uma reverência em relação ao culto de ceia. E a celebração, ela diz respeito ao ápice da ceia, porque participamos da ceia, rememoramos a morte de Cristo, seu sacrifício vicário. Por quê? Porque a nossa alegria vem no final, no ápice, porque Cristo ressuscitou. Glória a Deus. E a ressurreição, ela é o ponto fundamental da fé cristã. Porque nós estamos aqui, como disse o apóstolo Paulo, né? Se não houvesse a ressurreição, em vão seria a nossa fé. Em vão seria a nossa fé. Então a ressurreição de Cristo, ela expressa para nós a razão de sermos cristãos. Por quê? Porque a esperança escatológica diz respeito a um dia nós vamos ter a oportunidade de ver aqueles que já se foram ressuscitarem na vinda do Senhor Jesus. O arrebatamento ele vai se dar de uma maneira em que Cristo ele vai arrebatar a sua igreja, nosso corpo vai ser transformado. Mas antes, o que vai acontecer? Os mortos ressuscitarão. Os mortos ressuscitarão primeiro. Depois que os mortos ressuscitarem, nós, os que estivermos vivos, é que vamos nos encontrar com Ele. Então, é uma rajada de comoção espiritual que nós sentimos na Santa Ceia. Por quê? Porque essa esperança invade o nosso coração, né? E por isso que é um momento de reverência, mas no término nós saímos dali com o coração cheio da unção do poder de Deus, porque temos realmente essa esperança de encontrar com Cristo, e isso é celebração, né? Celebramos a Cristo por causa
disso. Louvado seja Deus. Antes de tudo veio a questão da indignidade e o pastor muito bem frisou aí, né? Participar de tudo isso, para participar de tudo isso, nós temos que, aqui no contexto de Coríntios, como o senhor falou, a questão estava um tanto quanto desordenada. Então, para isso, temos que colocar a nossa casa em ordem, né? Vamos participar dignamente do corpo e do sangue de Cristo, tanto no aspecto material como no aspecto espiritual, que é o principal. Sensacional, sensacional. Quer ver? Não, eu tô só... Mostra a nossa declaração de fé, pode mostrar para essa câmera que o senhor... Aí, ó, pode... Essa... É a nossa declaração de fé. Das Assembleias de Deus. O Olha. assembleano precisa portar uma dessa. Exatamente. O pastor de congregação, professor de escola bíblica, tem que ter a sua declaração de fé. Eu ministro aula na FAESP com a minha declaração de fé. Porque é o que nós cremos, né? O que nós cremos, confessamos e vivemos. Porque a declaração de fé, ela está baseada no que nós chamamos de ortodoxia. Pois não, pastor? Só um comentário? Sim, lógico. O senhor é um convidado especial. Não. Sobre a questão da reverência, né? Às vezes a gente... Até o próprio professor meu, quando fala de reverência, estou falando de respeito, né? De respeito. Então, o fato não se dá somente a não transitar na igreja durante a administração da ceia, ou manter o comportamento ético, bem libado, mas está justamente ligado a reverenciar aquele que vive, né? Jesus. Amém. Por isso que sempre focando nessa questão da igreja entender, de nós entendermos que nós estamos ali para reverenciar o nosso Jesus Cristo, porque ele está vivo, né? Nosso culto é um culto vivo. Amém. Nosso culto não é um culto fúnebre, né? Como está no comentário da lição. Só esse comentário eu queria fazer só. Sensacional. E de forma bem sintética, quais são os erros assim que nós percebemos, encontramos em alguns determinados setores, quando se trata de ceia? O senhor entende que o aspecto, pastor John, de tradições, tanto católico como protestante, eles são considerados erros, não heresias? Aí a pergunta é difícil, né? Porque a tradição católica romana, a forma que eles entendem, né? O pão e o existe e o suco, ali uma mistura do conhecimento bíblico com a tradição, né? Então existe um peso da tradição muito grande. No luteranismo também existe uma tradição muito grande. Agora, o entendimento acerca da Santa Ceia, tanto do catolicismo como do luteranismo, como dos reformados, tem muito reformado que entende que é um memorial, né? Alguns entendem que é um memorial, mas não é uma ordenança, é um sacramento. Então veja como existem aí diversas variações. Mas na verdade aquele que sonda e conhece o coração é o Espírito Santo, né? Então é algo que está muito atrelado a que somente o Espírito Santo pode sondar. É claro que existe a orientação da nossa igreja, da nossa confissão, declaração de fé, e nós temos a convicção que temos a melhor linha de aprendizado em relação à ceia do Senhor. Do outro lado, eles têm lá as convicções deles pautadas também na palavra de Deus. É claro que a Igreja Católica também tem muitas questões atreladas à tradição romana. Inclusive, como que esses sacramentos, da forma que eles entendem, sim. Eles cooperam, né, com a salvação. Pois é. Se o indivíduo entende que é sacramento, ele vai desenvolver uma forma de pensamento que diz respeito à participação dele, vai trazer a graça de Deus para ele. Exatamente. Por isso que nós acreditamos que é uma ordenança. Vamos só explicar isso para as pessoas que estão em casa, pastor John, Perfeito. pastor Odailson, porque como que se trata de sacramento? Que na tradição católica
Católica, algumas igrejas E reformadas. algumas igrejas reformadas entendem que o ato de ceiar, isso pode cooperar com a graça. É por isso que entende como sacramento. Então eu entendo que isso já é um perigo maior. E se entender como que se dá a ceia. Outro perigo maior é acerca da pessoa ceiar sem se batizar. Então, esses perigos, né, pastor Odailson, são perigos assim que rondam alguns setores que, graças a Deus, seguimos a nossa forma de entender, conforme está registrado na sua confissão de fé, que definitivamente afastamos essa forma de pensar. 1 Coríntios, capítulo de número 10 e o versículo de número 21, eu acho que eu vou até um pouco mais além, né? Nós vamos ver que essa questão de você ter uma vida fora do contexto bíblico e participar da ceia, não ser batizado, nós podemos ver aqui que há uma orientação nessa questão, pastor Robson, porque não pode se jorrar duas águas de uma fonte, né? Ou amarga ou doce, não tem como se dividir. E Deus não aceita esse tipo de comportamento de que alguém participe da ceia ou se ligue à comunhão da igreja e tenha uma vida promíscua, vivendo de qualquer maneira, andando onde quer, pisando onde quer. A vida cristã é uma vida de renúncia. Se o indivíduo, que nem o senhor disse lá no começo, se o indivíduo quer participar da ceia, deseja participar da ceia, ele precisa se enquadrar dentro das ordenanças para poder fazer parte disso, né? da ceia do Senhor. Veja só o que está escrito. 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo de número 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Ou seja, dividir a sua vida, ter duas orientações. Ser participante da mesa do Senhor e ser participante da mesa dos demônios. Ou seja, o indivíduo precisa se decidir. O indivíduo precisa se decidir o que ele quer. Quer participar da ceia do Senhor? Então tem que ajustar as coisas, tem que descer as águas, tem que... Forte isso daí, né? Forte. Não tem, é forte. E quando eu estava estudando, quando está estudando, a gente sente uma grande responsabilidade de poder pregar isso à igreja, ensinar a igreja o correto. Não pregar aqui a doutrina da diminuição, não é nada disso. Mas, ou seja, eu não posso andar de qualquer jeito, ter uma vida desregrada, festas, bebidas, noites, e chegar no culto de ceia e participar da ceia. As coisas mais natural do mundo. Como se fosse uma coisa natural. E pastor John, pastor Robson, coisa tão natural, todo crente sabe disso. Pasme. Existem casos de pessoas que vê a ceia como um refúgio para melhorar a sua vida espiritual. Aí ele vive desregradamente, sem freio, andando onde quer, falando o que quer, e aí depois chega para participar da ceia na esperança de que a ceia vai trazer as coisas no trilho para ele. E aí a palavra de Deus não deixa dúvidas, né, pastor John? Não deixa. Não tem como. A palavra de Deus é incisiva em colocar nós como indivíduo no nosso devido lugar. E muita gente não entende, né? 1 Coríntios 11, 30, quando fala assim: por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. A ideia progressiva de Paulo, né? Paulo tem uma ideia muito progressiva aí. E esse dormem aqui
são mortos. São mortos. Fracos, depois ficam doentes, Ou seja, gente que está participando da Santa Ceia. depois ficam mortos. Mortos Ah, espiritualmente. É gente que participa da Exatamente. ceia. Ou seja, a consequência de participar indignamente, de forma desordenada, é essa. É assim, é sensacional esse texto. A questão do auto perdão também é algo que tem tentado. Como assim? Como é? É mais ou menos assim, o indivíduo erra, ele erra e ele faz aquela oração, o Senhor me perdoa, estou perdoado e vamos para o culto de ceia. Na minha visão, a visão que eu aprendi na sala de escola dominical que eu frequento há 23 anos, pecado precisa ser confessado. E muitos doentes e muitos que dormem, mortos, estão mortos justamente porque não querem confessar o pecado. Preferem morrer do que confessar. Preferem... porque eu sempre digo isso, vou abrir uma aspas aqui, pastor John e pastor Robson, todos que estão aqui, que o diabo, ele dá inteligência para o indivíduo pecar. Ele dá astúcia para ele cometer o pecado. Mas ele depois não ajuda a esconder. E aí o que acaba trazendo esse mal para muitos crentes hoje, e dentro da lição nós vamos ver isso, né? É que às vezes as pessoas se autodenominam, auto-perdoa, já falei com Deus, não é necessário buscar uma ajuda sacerdotal do pastor da igreja, Deus me perdoou e isso é o que importa e bola para frente. Posso deixar um recado aqui? Sim. E quando eu estava estudando, o Espírito Santo veio ao meu coração e eu vou falar aqui o que o Espírito Santo falou ao meu coração, que nós temos muitas pessoas nos assistindo. Não morra. Não se entregue. Jesus morreu por você. Jesus se entregou pela tua vida e não é para te perder, não. Conserta e volta à comunhão da igreja. Glória a Deus. Procura o teu pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. O pastor Santana, professor Santana, Pastor Santana, nosso amigo. Que Deus abençoe, pastor ele Santana. citou aqui o que Paulo diz no versículo 1 Coríntios 11, 29b. Pastor Santana, paz do Senhor Jesus, obrigado por acompanhar. Pastor Santana precisa vir daqui, né? Pastor Santana, nosso amigo. Nosso amigo. Abre aspas. Não discernindo o corpo do Senhor, uma vez que o próprio apóstolo Paulo diz que nós somos membros do corpo de Cristo. Fecha aspas. Então o pastor Santana está falando exatamente isso que o pastor Dailson, ele acabou de mencionar aqui. As pessoas não discernem, eles não têm esse grau, né, de entendimento do que eles estão fazendo quando eles tomam a ceia de forma indigna. Pastor Dailson, o senhor tem um testemunho para contar. Por conta do tempo, o senhor é pastor mesmo, né? Eu vou pedir para o senhor ser bastante sintético. Deus fez um milagre na tua vida, pastor? Em 2021, de 2020 para 2021, em novembro, eu tive a Covid, né? Foi acometido com a Covid-19 e fui internado. No primeiro momento fiquei em casa, mas depois tive que ser levado ao hospital. Quando cheguei no hospital, eu já tinha 70% dos pulmões comprometidos, né? E aí daí as coisas só pioraram. Foram 22 dias de internação e, se eu não me falha a memória, foram 8 dias na UTI, foi 9 na UTI. E realmente eu sou um milagre da parte de Deus e louvo a Deus pela igreja onde eu sou pastor, estou como pastor lá hoje, né? Porque no período que eu estava muito doente, os médicos naquela época não tinha visita, né? Então ligavam para minha esposa e davam as piores. Eu sou diabético, sou hipertenso, né? Então tudo isso agravou minha situação e aconteceu algo, para encurtar aqui, aconteceu algo assim tremendo, porque
Eles ligaram para minha esposa numa sexta-feira, umas 4 horas da tarde, e não deram esperanças mais. A minha esposa ficou desesperada, a família toda desesperada, e a minha esposa ligou pro meu co-pastor lá da igreja, evangelista José Raimundo, e ele teve uma ideia. Ele convocou a igreja para um momento de oração e consagração naquele momento, quem pudesse ir para a igreja, fosse para a igreja. E isso foi de sexta para sábado. E até eu já tinha perdido as minhas esperanças assim também, porque é uma doença muito agressiva que você acaba desistindo de lutar contra ela. Chega um período que você não aguenta mais lutar, então, né, eu só pedi ao Senhor que cuidasse da minha família. E a igreja orou, pastores. A igreja orou e pela madrugada, pela manhã, o médico veio me visitar e mediu a minha saturação e falou: o aparelho está quebrado, trocou o aparelho. Mediu a saturação de novo, o aparelho está quebrado. Ele trocou 3 vezes o aparelho, ele viu que eu estava me mexendo muito. Ele me deu uma beliscada, eu falei, ai, aí, não sei se ele achou que eu já... Ele falou, tá tudo bem? Eu falei, tá, um pouco de falta de ar ainda, mas tá bem. Aí ele, para resumir, chegou e falou para mim, olha, aconteceu algo extraordinário aqui, eu não consigo explicar. Nós tínhamos 85% dos seus pulmões comprometidos ontem, eu vou repetir os exames porque a sua saturação, ela tá chegando nos 85, 86 e ela estava ontem 54, 60 no máximo, né? Então foi um milagre muito grande que Deus operou através da oração da igreja, assim eu creio, através de todo o setor que orou. Critérios, eu não consigo falar sobre isso, pastor John. Qual foi o critério que Deus usou? É graça, misericórdia. E o Senhor foi bondoso para comigo, ouviu a oração da igreja e dali foram mais alguns dias de UTI, mas com uma grande melhora, né? E logo vim para casa, ainda passei o Natal em casa ainda, né? Que os médicos achavam que eu não passei, vim bem bastante debilitado, fiquei bastante tempo em casa, né? Sofrendo as consequências dessa doença que ainda hoje fiquei um pouco esquecido, né? Das coisas, mas sempre papel, caneta na mão, e aí a memória que não falha. E eu louvo a Deus a pela vida do nosso pastor Wellington Júnior, que foi primordial, assistiu minha família de maneira amorosa, pastor, irmã Lídia, todo o setor, todos os pastores, todos os senhores. Eu louvo a Deus pela igreja do Novo Recreio, que entrou nessa luta, lutou, orou, e o Senhor me deu vitória e estou aqui, né? Para contar a benção, e graças a Deus, louvo a Deus todos os dias da minha vida pela segunda chance. Quando eu saí da UTI, o médico disse para mim assim, qual que é o dia do seu aniversário? Eu falei, eu faço aniversário dia 26 de maio. Ele falou, não, seu aniversário agora muda de data, porque você era um dos menos prováveis sair daqui, era você. A sua data de aniversário agora é o dia da sua saída da UTI, dia 17 de dezembro. É a sua nova data de aniversário. E todos os dias 17 de dezembro, pastor John, pastor Robson, amigos que estão aqui, eu me lembro das palavras desse médico, olho para o céu e dou graças a Deus por mais uma data que o Senhor tem nos dado. Louvado seja Deus. Louvado Pastor, seja Deus. Foi um milagre mesmo, porque na época eu tinha encontrado com o pastor Paulo Gomes, não sei se o senhor lembra, pastor Paulo do Bigode, dirigia uma das nossas congregações, encontrei com ele numa fila de banco. Numa semana, na outra semana ele pegou Covid, 30 dias depois faleceu. Depois o pastor Ubleir, também. Mesmo período que eu. No mesmo período, o pastor Ubleir pegou 2 vezes, na segunda vez não teve jeito. E o pastor Odailson, quando foi assim, começamos a orar, o pastor Danilo também depois, ele ficou muito doente. Foi um milagre também? Foi um milagre. Então, o critério de Deus para ter dado essa oportunidade para o senhor estar aqui, a gente desconhece, mas nós agradecemos a Ele por essa oportunidade. E isso fortalece o ministério do nosso pastor Wellington Júnior, porque são testemunhos assim que mostram que Deus é na vida dele, é na vida da nossa querida irmã Lídia. Deus está no setor 19, Deus habita na Assembleia de Deus, Ministério do Belém.
um ministério responsável, um ministério sério, um ministério comprometido com a palavra de Deus. Pastor Odailson, muito obrigado pela tua vinda. Deus abençoe o senhor, a irmã Mônica, os filhos, a congregação Novo Recreio, e voltará em outras oportunidades. Eu que agradeço, pastor Robson, pastor John, esqueci o nome do Doni, Calil, que nos acompanhou aqui. Eu agradeço muito pela oportunidade de poder estar aqui nessa noite, podendo compartilhar de conhecimento, sair daqui edificado, né? Que esse é o propósito, né? E louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor Wellington Júnior, e que Deus continue prosperando e abençoando esse lindo trabalho que vocês têm exercido na questão da aplicação do ensino. Amém? Obrigado, pastor John. Amém, pastor. Deus abençoe o senhor. Até sexta-feira que vem. Deus abençoe o pastor Odailson. Foi um privilégio tê-lo conosco. Calil, que Deus continue abençoe. Doni, um forte abraço. Pastor Robson de Magalhães. E eu queria um agradecimento especial para o nosso pastor Zé Wellington, e também para o meu pastor José Wellington Júnior. E quero testificar aqui, sou testemunha daquilo que Deus tem feito na vida do nosso pastor. O meu ministério tem sido muito abençoado por intermédio da vida e da seriedade que o nosso pastor tem em relação aos seus obreiros. Nós estamos mais próximos, como obreiros, conhecemos o nosso pastor, que tem dado essa oportunidade, e oportunidade visionária que Deus fez na minha vida. Comprometimento, o grau de comprometimento que ele tem. Eu passei por algumas igrejas, e aquilo que Deus falou comigo em 1995, o pastor Wellington Júnior, ele viu na minha vida depois de muitos anos, já depois dos anos 2000, que eu cheguei no Belém já em 2005, 2006, 2007. E Deus usou a vida do pastor Wellington Júnior para algo que eu esperava há muito tempo. E que por isso que eu sou testemunha e faço questão de testemunhar o que Deus tem feito na minha vida por intermédio do ministério do nosso pastor. Muito obrigado, Doni, por mais uma vez nos ajudar. Deus abençoe o senhor, sua família, e até sexta-feira que vem. Estaremos aí, em nome de Jesus. Muito obrigado também ao nosso evangelista Márcio, porque sempre está nos ajudando, nos orientando, e também toda a equipe aqui da Rádio AD Belém. Quero mais uma vez agradecer ao nosso pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pela seriedade, pelo grau de comprometimento, um homem que dedicou e ainda dedica toda a sua vida no santo ministério. Eu quero agradecer também ao nosso pastor Wellington Júnior, nós que estamos ali próximo ao nosso pastor, juntamente com a nossa irmã Lídia, nós enxergamos e constatamos como essas pessoas maravilhosas abençoam vidas, principalmente a vida de seus obreiros. Somos gratos a Deus pela vida de vocês, que todas as sextas-feiras acompanham o nosso EBDcast Belém. E lembre-se, a ceia, ela é tão importante, tão sublime, e uma coisa tão magnífica, que ela será nos céus servida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família e o teu ministério. Até a próxima sexta-feira no nosso EBDcast Belém. Amém.